Hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro. Para mim, para nós, uma data muito importante porque é o dia do professor. E que seria de nós se não tivesse o professor para poder ensinar a gente a ser um médico, um radialista, um jornalista. Ser qualquer profissão depende do professor. É com ele que a gente começa a aprender a fazer 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Você se lembra do seu primeiro professor? Você se lembra quando você começou, quando você entrou numa sala de aula, lá no prezinho, como antigamente era falado, e hoje? Você se lembra quando você chegou numa faculdade, quando você se formou, quando você começou, quando você se formou em médico, quando você se formou em professor mesmo, você passou por um professor, com certeza, né? E nós estamos recebendo aqui com muito orgulho, com muito carinho, a Roseli que é professora aqui em Matão, Roseli Coelho Corral. Professora foi a nossa convidada para ela representar aqui todos os professores nessa data muito importante. Roseli, muito obrigado por você ter aceito o convite em participar com a gente aqui no Jornal das Saudades FM. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço a honra, né, a deferência, a referência, e me sinto mesmo muito feliz, muito confortável em aqui estar e falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Bem, Roseli, falar de você é fácil, porque as suas amigas, os seus amigos de profissão professores, sempre falaram bem de você e fala desse amor, dessa dedicação que você teve nessa carreira, lecionando, ensinando a ler e escrever. Eu acho que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, né? Então eu sempre procurei pautar minha vida através do respeito, do conhecimento. Nunca me coloquei numa situação sem que eu tivesse como e por que responder por aquilo que eu estava sendo perguntada. Então, eu acho que isso cria uma reciprocidade, né? Fortalece os laços afetivos, de amizade, de respeito e de responsabilidade. Eu acho que em toda e qualquer profissão isso tem que ser base mesmo, né? E eu respeito os meus amigos e por isso sou respeitada. Então, isso para mim se eu tivesse que partir hoje, eu partiria tranquila, porque é a questão assim de amor por aquilo que faço e agradecimento por ter tido essa oportunidade, né? Roseli, a profissão de professor foi uma paixão, porque você não começou como professora, né? Não, por 30 anos eu fui banespiana. E aí minha graduação foi focada nas áreas econômicas, né? Eu fiz administração, fiz ciências econômicas e fiz também matemática. Então eu sou professora de matemática. Eu poderia estar lecionando no ensino médio. Quando eu me aposentei em 2003, não deu nem tempo, que logo depois prestei o concurso e me efetivei na rede como educadora, optando pela educação infantil, que eu acho que é a base de tudo. E sendo assim, aí eu fui me graduar, me aperfeiçoar, focando a questão da educação. Mesmo já tendo magistério, eu fui fazer normal, superior, fiz pedagogia, fiz educação empreendedora, para ter, assim, mais condições, né, e me atualizar, né, diante dos pensadores, diante dos estudos com relação à educação. Então, realmente, eu sou muito feliz, porque por 30 anos exerci com muita dignidade e amor a minha profissão de bancária, e agora na educação eu me apaixonei realmente pelos pequenos. Eu acho que não tem como explicar o amor que eu tenho por eles e o respeito que eu consigo deles. E como que foi, Roseli, essa mudança? Você sai de uma profissão de bancária, passa a ser professora, já disse que é por paixão, a gente percebe isso no seu dia a dia, a gente percebe, conhece um pouco da sua vida, essa dedicação com os alunos. Como que foi você chegar numa sala de aula e conversar com os pequenininhos? Então, é até muito interessante que no começo eles nem me chamavam de professora. Vó, já me identificavam como vó. Isso é muito gostoso, porque não dá para você trabalhar só a questão do conhecimento, sabe, Adalberto? Você tem que trabalhar aquelas dicasinhas que fizeram parte da nossa vida e continuam fazendo. Vou te explicar. Bom dia, professora, como a senhora está hoje? Oi, meu amor, tô bem, e você, como é que está? Posso sair? Posso ir ao banheiro? São regrinhas básicas que eu acho que ficaram perdidas ao longo do tempo. E eles conseguem, você colocando tudo isso, eles conseguem modificar e levar isso para casa. Então, pensando nisso, é que eu foquei a questão da educação infantil.
que se você fizer um trabalho muito bacana, muito legal com eles, isso auxilia a família, até na convivência, e isso ele vai levar para sempre. Isso que me apaixonou na educação infantil. E foi esse desafio, e eu fui tão feliz, sou feliz por ter esse contato com as crianças e aprendi muito com eles. Para mim foi uma injeção de ânimo. Roseli, aqui em Matão, você começou a lecionar onde? Eu só estive na Vera Gonçalves de Matos, na EMEI. Eu comecei em 2007 e lá fiquei até os dias atuais, né? Mas assim, substituindo em uma outra unidade. E nesse meio de campo foi até estranho, porque eu fui logo depois, acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos de docência na EMEI, eu fui convidada para a Secretaria da Educação. Eu fui coordenadora pedagógica por 4 anos. Então, eu tive a oportunidade de passar um pouco da minha experiência, da minha vivência, para os meus parceiros, para os meus amigos educadores. Mas eu fui muito bem aceita. Olha que eu vinha de uma profissão completamente diferente, né? Mas eu fui muito bem aceita. Eles me respeitaram, ficou... até quando eu deixei... olha, Roseli, mas por quê? Eu falei, não, eu preciso voltar para a sala, porque esse contato com as crianças, para mim, era fundamental. Então, é muito interessante, porque eu pude diferenciar meu trabalho enquanto educadora, né? Fui formadora de adultos, de professores, mas uma apaixonada pelas crianças, tanto que voltei para a sala de aula. Seria mais difícil, Roseli, você começar com as crianças, lecionar com as crianças, do que com os adultos? Eu acho que não. O adulto, ele não é que a gente já tem vícios, não é isso. É que você falar com um adulto que já tem concepções formadas, muitas vezes diferentes daquela que a própria rede preconiza naquele instante, então choca muitas vezes. A pessoa precisa entender que o educador ele não pode parar nunca, ele tem que, tem que ter formação contínua, ele tem que ler muito, ele tem que se atualizar. Eu hoje aos 67 anos, eu sou uma leitura voraz de tudo. Mesmo estando em casa, às vezes naquele tempinho que eu poderia estar fazendo outra coisa, eu estou pesquisando, vendo pensadores, porque isso me auxilia no dia a dia. Me faz refletir sobre as minhas práticas pedagógicas. Então, o educador que para no tempo, é difícil para ele, porque como é que ele vai estar em sala de aula com a criança se ele nem conhece aquele momento que a criança vivencia, né? Aquela etapa de vida dele. Então, é complicado. Mas eu preferi, por ter vivenciado as duas experiências, estar com as crianças em sala de aula. E a criança é muito autêntica, né, Sueli? Nossa. A criança é totalmente diferente da pessoa adulta, ela é muito autêntica, ela é pura, tá? Como que foi viver esse clima com essas crianças, que todo dia deve ser uma história diferente, porque a criança Com deve certeza. contar para o professor. Eu me recordo, muitos anos atrás, quando eu comecei, a minha professora foi a professora Iride, que é a mãe do Lilico, aqui da cidade de Matão, foi minha primeira professora, eu tenho um carinho enorme por ela. Até hoje, quando a gente se encontra nos supermercados, ela me reconhece, eu reconheço ela também como professora, como foi a professora também Lúcia Galli, que também foi minha professora. São pessoas que marcaram a vida da gente. O professor marca, tá? A professora Laura também me ensinou muito, aprendi muito com a professora Laura. Eu imagino que essa fase fica marcada para a vida da gente. E é o que eu falei, a criança é pura, ela chega, todo dia ela tem uma história diferente. E ela ama o professor com certeza nessa primeira fase, né? A gente é o espelho. Nós somos o modelo. Na escola o professor é o modelo, em casa são os pais. Então, tudo que você faz, se você proporciona um faz de conta, que hoje a gente trabalha muito a questão lúdica, você proporciona um faz de conta, você vê que de um grupinho, a maioria opta por quê? Por fingir, fazer de conta que eles são professores. Eles improvisam uma lousa, eles improvisam o giz. Por quê? É o sinal que a gente tá, né? Tem significado para eles. Eu recebi uma cartinha de uma aluna minha e depois ela me mandou um vídeo. Professora, você faz parte da minha vida, eu queria ter você para sempre comigo. E depois ela repetiu em áudio o que ela estava querendo dizer. E aí eu conversei com ela, eu falei, eu vou fazer parte da sua vida para sempre. Mas eu não posso ser sua para sempre. Vou ficar na tua memória, né? Porque até hoje eu tenho a memória da minha professora, assim como você, que foi a dona Edineia Bastia, a mãe do Zé Gordo. E tem um respeito, mas um respeito muito mesmo importante, que fez parte da minha vida, tudo que eu aprendi com ela.
E tanto você pode marcar positivamente, como você pode, infelizmente, marcar negativamente a vida de uma criança, quando você impõe a coisa. Impõe o conhecimento. Não, a gente troca conhecimento com a criança. Eu mais aprendo com eles do que ensino, né? Porque a educação é uma via de mão dupla, né? Não tem como você só transmitir conhecimento. Você precisa aprender com a criança. Ela é verdadeira. Ela fala aquilo que ela pensa. E você observando, estando atento, ouvindo o que a criança fala, você consegue fazer as intervenções mais corretas possíveis, que vai favorecer o avanço de cada criança. Isso é que é mágico na educação, né? Não é só planejar, porque o papel tudo aceita. Mas ali na sala de aula, você tem que interagir com a criança e aprender com ela. E ali ela te dá as dicas do que você deve oferecer para que ela avance. Entendeu? Entendi, Roseli. É muito bonito ser professor, a gente vê isso. O professor, a gente está falando do lado bom do professor, que é esse lado de ensinar, de interagir com o aluno, de aprender com o aluno, porque o ser humano todo dia aprende. Alguma coisa a gente aprende com o outro ser humano, com certeza, né? Mas ser professor também tem os lados complicados, não tem, Sueli? O lado difícil da vida, que vocês enfrentam no dia a dia. O professor que não teve oportunidade de ter uma formação contínua, ele sofre. Né? O professor que se depara muito agora nessa questão da pandemia, a gente teve que se reinventar, né, Adalberto? Eu tive que aprender a fazer coisas que eu nunca imaginei, mas eu criei uma forma de acessar a família, porque nós tivemos as nossas vidas escancaradas, assim como a família também. Eu tinha que montar um vídeo ali, improvisar e focando minha família passando por trás. Mas mesmo com essas dificuldades, gravando um vídeo diário e conversando com a família e a criança, porque na realidade quem trabalhou com a criança foi a família. Eles deram exemplos maravilhosos de parceria. Eu só tenho a agradecer. E nessa assistência, o que eu tinha? Eu tinha que me dirigir à família para como a família chegasse naquela criança para realizar determinada proposta. E por que eu estava propondo aquilo ali? Não era o Léo, não. Ele faz parte de um plano, né? A nossa educação, o pai nós somos educadores por natureza. Só que o professor, ele tem intencionalidade pedagógica em tudo que ele oportuniza. Então, eu tive que entrar na casa da família com vídeo, com propostas, e a família, por outro lado, entrou na minha também. Muitos professores encontraram enormes dificuldades. Né, por não ter recurso tecnológico disponível, por não conseguir gravar um vídeo. Não é todo mundo que se disponibiliza a vir aqui, por exemplo, conversar. Eu converso por quê? Porque eu gosto e porque eu tenho naquele que está comigo um amigo. Eu não tenho porquê, a gente tem que ter o cuidado com o que fala, isso é óbvio. Mas os professores enfrentaram muitas dificuldades, Adalberto, não foi fácil. Eu imagino não ter sido fácil mesmo, Roseli. Não. Bom, e a Roseli, você sempre foi espontânea, né, Roseli? Desde a época que eu te conheço, você sempre espontânea. Eu não tenho dificuldades, assim, graças a Deus. E assim a gente vê muitos professores também, Roseli. Roseli, essa pandemia, como você falou, complicou muito para o professor e também para a família, né? A família passou por momentos difíceis, ainda está passando com essa pandemia, graças a Deus a gente vê que está diminuindo muitos casos. O professor ficou longe da sala de aula, está voltando aos poucos também, né, Roseli? Tudo mudou na vida da gente, mudou na vida do professor também. Foi um caos assim instalado de uma hora para outra, né? Nós fomos pegos de surpresa. Mas eu acho que teve um lado muito positivo nisso daí, porque acordou muita gente que estava dormindo em berço esplêndido, entendeu? Falou, busca alguma saída aí, porque você vai ter que enfrentar essa nova realidade. E para mim foi um desafio assim agradável. Eu tive surpresas com as famílias, em especial naqueles que tinham menos recursos. Eu vi mães que não tinham, nem alfabetizadas são, mas não deixaram que a criança, sabe, tudo que se propôs elas fizeram dentro do recurso. Se não tinha como, não funcionava lá o WhatsApp, eu mandava atividade, eu ligava no fixo, eu levava a atividade na escola, deixava um bilhetinho orientando como executar e por que executar aquilo lá, que era importante. Eu não tive problema, eu tive grata surpresa. Foi uma parceria e eu ouvi depois, assim, áudios das famílias que elas me enviavam diariamente. Olha, professora, no final a família inteira aprendeu. Nós fomos descobrir coisas, por quê? Porque não é brincar por brincar, tudo tem uma razão de ser, né? Tem um fundamento. E eu não tive, mas foi um perrengue para muita gente.
A senhora faz parte de um quadro de professores que, por falar em inovação e tudo mais, né, que viveu situações tão diferentes, né, assim, realidades diferentes, décadas diferentes, tecnologias diferentes, né? Completamente. Eu mesma, eu era bem assim, chulinha na questão do celular. Era para receber e fazer ligação, entendeu? Lá, eu tive que descobrir outras tantas opções e me virei bem. E se eu não tivesse tido esse momento? Era uma coisa que eu poderia ter deixado de aprender. Mas você fez isso pelo desempenho da sua profissão e pelo que eu noto, porque também isso te atrai, né? Eu sou uma apaixonada pelo desafio. É? Eu sou. Eu acho assim que a vida já é uma surpresa, é uma dádiva que... Você não vai viver muito. Então porque esse é o segredo da longevidade, né? Você nunca parar e sempre ter desafios pela frente. Eu acho. Eu perdi meu marido em 2007, o Adalberto sabe, assim, né? No estádio. Mas, e não é por acaso que eu fui dar aula. Esse momento que eu vivenciei como educadora foi um sangue novo, uma injeção de ânimo em mim. Falou, não, meu Deus, eu tenho desafios aí, vamos lá por mim e por ele e pela família. Então, eu acho que isso é importante. Viver é isso aí. É você agradecer a cada instante da vida. Quem é que compôs essa sua profissão que você executa com... A gente nota, né, se você conversar com um médico, qualquer profissional, a gente percebe quando o sujeito fala com amor pelo que faz e aquele que está lá por conveniências outras, né? Quem é que compôs esse gosto? Foi você próprio pela vocação? A tua família foi determinante nisso? Em outras palavras, o português da mota falava para você ser professora? Vou falar para você, meu pai tinha um orgulho imenso de eu ter estudado você e ter sido uma boa aluna. Eu vou falar do português da mota, ela vai chorar agora. Não, eu tenho assim um orgulho tremendo de não ter dado trabalho para o meu pai durante a minha existência, nenhum dos meus irmãos, graças a Deus. E minha mãe, uma pessoa que sempre aprendeu conosco, porque ela ela não foi alfabetizada, minha mãe, né? Não, até ela fez até o 4º ano. Nem teu pai. Mas era uma doceira, uma boleira de primeira. E ela fazia os bolos e meu pai planava, deixava bonitinho ali, porque ele trabalhava nessa... Até em casa ele era cuidadoso. Isso, ele deixava os bolos bem bonitinhos para minha mãe só Essa eu não sabia. É porque Matão inteira aí, as mais saudosas, deverão se lembrar do português da mota. Porque ele que pilotava lá aquilo que seria uma moto niveladora. Isso. Na época chamada de mota, né? Era, moto niveladora. E ele era o motorista da mota. Né? E dizem que inclusive ele dirigia em pé. Ele era mais baixinho, né? Ele era baixinho e gordinho, troncudinho, né? E ele pilotava em pé. Oxi. Ele era um exímio e outra, ele ensinou o Dilon, ensinou o Nelson. Ele passou essa profissão para ele, o gosto da profissão, que é incrível, né? Meu pai tinha tanta paixão pela moto niveladora que passou a mesma coisa pro Dilon. Pois e em casa, pelo que eu tô vendo, que a tua mãe fazia bolo e ele aplanava os bolos. Olha que... Nossa, a maioria do pessoal aí das antigas, minha mãe que fazia, porque na época era só ela que fazia bolo. A Maria do Rosário Fischer, a Cecília Marquesan, a maioria do pessoal mais antigo, a minha mãe era a boleira de casamento mesmo, fazia os bolos de casamento. Nossa, quantos natais a gente tomou sopa, porque não dava para fazer, ou ela ajudava, né? Eu cuidava do serviço, a minha irmã cuidava de outra coisa, e para dar conta de todas as encomendas, a gente ia na sopa, que era mais fácil, né? Mas sempre com muito prazer. Tua memória tá boa? Tá. Eu tô com 67 anos, eu não tenho nenhum tipo assim, eu faço muito crochê, eu gosto de ler muito, estudo a doutrina que eu professo, eu não sou palestrante, não. Eu compartilho o estudo que eu faço com os amigos. Então, eu vou falar pra você, eu adoro a vida. Percebe-se. E sei que outras vidas virão e eu serei tão tão feliz quanto essa, ou terei que acertar. Que você volte com essas mesmas virtudes, né? Não adianta a gente viver magoada, a gente viver de mal com a vida. É verdade, né? meu pai fala isso. Pra quê? Meu pai fala, olha, se tem uma coisa que dá boa saúde, é andar bastante, comer bem, dormir bem e não ter mágoas, ele fala. Meu tio Matias Torres era sapateiro. E meu avô Domingos Torres era barbeiro. Tradição mesmo aqui. Quando ele desencarnou, eu estava ao lado dele e eu falei, tio, se o senhor tiver aqui, o senhor está partindo porque é chegado a seu momento.
vai em paz. Ele falou, vou em paz, minha filha, porque só fiz amigos nessa vida. E se fiz algum inimigo, não foi proposital, peço perdão. Então, dessa vida você leva o quê? A sua essência. Fora o fato de quem guarda mágoa faz mal só para si, porque aquele que o magoou provavelmente não está nem aí, né? Eu vejo as crianças em sala de aula, elas resolvem tão rapidamente os conflitos que você não precisa nem ter. A criança fica só aqui, né? O adulto é que é complicado, né? Tanto que ela não mente, né, Daércio? A criança mente. Ela aprende a mentir com quem? O adulto é o problema, né? Depois que cresce fica complicado, né? É verdade. Ainda mais nos últimos tempos em que o adulto resolveu ser o dono da razão, né? Ele quer tudo pra ele e dane-se o resto, né? Então, isso das aulas de trânsito, falando sobre os sinais e que deve evitar a bebida, que não pode beber, tem que estar atento, tudo. Um deles lá vira, professora, meu pai vive com a latinha de cerveja, vive. Olha. Entendeu? Eles contam, é o que o Adalberto falou, tudo que eles vivenciam, a gente precisa até meio que frear, porque eles contam. E o que acontece em sala de aula, eles levam para casa. Daí a nossa responsabilidade em ensinar o que é correto. Porque eles imitam, não necessariamente, mas eles percebem tudo. Eu, depois que meus filhos agora já adultos, nas ocasiões em que eles lembram de alguma coisa, eu não me lembro de eles terem dito do que eu falei para eles, de algum aprendizado que tenha sido porque eu falei. E eles só se referem ao que eu fazia e onde eles aprenderam alguma coisa comigo do que eu fazia. Então eu percebo que valeu o exemplo, mas o que eu falei nem tanto. Não, entra e sai. Não é verdade? Eu mas percebo o exemplo fica. E eles percebem. Percebem mesmo. Notam tudo. Você corta o cabelo, eles... já cortou o cabelo, hein, professora? Você põe um anel diferente, chega na escola, professora, olha lá, ou você tá com um anel novo, quem que te deu? Eles são muito observadores. E daí a grande sacada da educação, você aproveitar, que de 0 a 6 ali a criança tá, as conexões cerebrais estão prontinhas para o que vier, né? A nível de despertar. Então, aproveitar esse momento, explorar a questão da observação, conversar com a criança, deixá-la ser percebida, se perceber, falar. A criança não tem voz ativa. Hoje tem mais. Né? Porque antigamente a criança era tratada como um adulto, um mini adulto. Hoje não, a gente tem que deixar a criança falar e a gente ouvir atentamente o que ela fala, porque dali você tira dicas. Claro. Né? Você tem dicas. O meu pai sempre dizia assim para mim, lá na escola a autoridade é o teu professor, respeite. Ele sempre falou isso, né? E acho que praticamente todos os pais devem ter ensinado assim. Hoje em dia a gente não apenas vê que já não se ensina isso direito, talvez por isso inclusive agressões que professores sofrem nas salas de aula como nunca, né? Talvez porque não tenham aprendido isso. E, por outro lado, às vezes, chamado a atenção aquele aluno rebelde, a mãe desse aluno ainda vai na escola e põe o dedo no nariz do professor e ainda acusa o professor. Quer dizer, estamos vivendo épocas diferentes daquele outro tempo. A que se deve isso? A mudança de comportamento das famílias, ou porque a própria condição social que é permitida ao professor pelo salário que ele recebe é que tem, de alguma forma, o diminuído enquanto autoridade dentro da escola? Olha, são muitas vertentes, são muitas situações, né? Eu acredito que você tem... Eu mesma, se eu fosse ver a questão salarial, por exemplo, eu não teria dado aula. Eu paguei para trabalhar. Vou dizer por quê. Você sabe que na questão da tributação lá, ia lá em cima e o que eu pagava de imposto de renda, o que eu pago de imposto de renda, às vezes é superior ao meu salário. Mas eu sentia que eu tinha que contribuir nesse quesito. Por quê? A família dos meus alunos, por exemplo, são famílias que não tiveram a oportunidade de vivenciar o que eu vivenciei na questão dos valores. Então eu tinha a oportunidade de passar para as crianças aquilo que eu acredito. Então a criança entra na sala, vai porta fechada, vai bater para entrar, pedir licença e cumprimentar. Ao banheiro vai sair para o banheiro, mas um de cada vez. Um menino e uma menina vai levantar a mão
para sair e pedir licença. Vai tomar água, eles mesmos sabem, se já tiver um tomando água, não pode aglomerar, ele nem levanta para tomar água, vai esperar a vez. Vai falar alto? Não, fala num tom que eu te ouço, eu vou retribuir da mesma forma. E o que acontece? Isso vai sendo levado para casa, coisa que os pais às vezes não tiveram. Eles não é algo que você falou, são vivências, são gerações diferentes. Eu tenho lá pais de alunos, por exemplo, que foram meus alunos também, né? Já com algum conhecimento, alguma vivência. Mas, por outro lado, tem pais que... Quer dizer que aí o educador lá da escola acaba sendo, via filho, o educador do pai e da mãe, nos costumes que às vezes eles não dão em casa. Tanto que quando você fala para a criança que não há necessidade de gritar na sala de aula, de falar alto, não, porque se todos falarem num tom bacana, todos se ouvirão, eles levam para casa e aí o que acontece? Eu já tive pai que falou, ô professora, o que está acontecendo? Que meu filho pediu para eu falar mais baixo e não quer que eu grite mesmo. Eu falei, realmente, eu expliquei que não há necessidade de gritar. Se todos falarem num tom possível, né? A gente fica mais tranquilo, fica uma coisa mais suave, mais serena. Não há por que gritar dentro da sala de aula. Realmente eu dei. Eu expliquei que força as cordas vocais, ainda mais né? Então, como é que a professora numa sala de aula vai falar com 24, 25 gritando e eles todos gritando? Todo, não dá, acaba né? ninguém se entendendo. E isso vai repercutir na família. Professora, por que hoje em dia tem mais, num contingente bem maior, professoras e poucos professores comparado a outros tempos? Olha, é uma coisa bem assim que a gente, às vezes, eu às vezes me paro porque vejo que é difícil. E principalmente na creche. Um educador na creche que tem um contato mais próximo com a criança, às vezes causa na família um certo receio. Porque tem que dar banho, porque tem que trocar, né? Você entendeu? E não deveria ser assim, porque quantos pais trocam seus filhos tudo, né? Cuidam da higiene básica das crianças. Mas são pais, né? E eu acho também que pela própria questão salarial fica difícil para um chefe de família hoje terá sido só ter isso, aquela porque renda. os homens se afastaram dela. Se afastaram. Aí eu fiquei pensando, será que é porque a mulher tem mais, pela sua própria natureza, familiaridade com a vocação, com esse tipo de profissão? Eu ficava pensando. Ou porque o até então, vamos dizer assim, hoje não mais, mas o homem era mais provedor, vamos dizer, né? Por essa razão, o salário dele não permitiu que ele continuasse sendo esse provedor, ele buscou outra alternativa de profissão. E a mãe, então, professora no caso, por ter mais afinidade e tudo mais, fez dessa a sua profissão. Mas o fato é que mas acho que no meio universitário, talvez nem tanto. Nem tanto. Ensino médio também não. Né? Já tem mais professores. Tem mais professores. Porque o salário é melhor? Então só pode ser essa a razão, né? Sim. Só pode ser essa. E mesmo porque a educação infantil, se você pesquisar, a maioria mesmo realmente somos mulheres. Se a gente vê nos encontros de formação, é mulher mesmo mais, né? Mas eu acho que deve ser essa questão salarial. Mas, e também priorizar o atendimento mais para as mulheres que realmente são as que mais têm o contato com a infância. Nossa, enquanto você falava, eu fiquei pensando que um belo dia aí sobre esse assunto ou outros mais, eu queria fazer um programa inteiro aqui, porque você fala e encanta as pessoas que estão aqui. Eu fico aqui só prestando atenção. Bateria um papo aqui de 2 horas com você. Que pena que não dá. Tá certo. Mas eu espero que todos vocês, professores, todos, indistintamente, não só professores, mas todos aqueles que contribuem, que dão o suporte que os professores precisam também para executar suas funções, que vocês todos sintam-se homenageados, já que não podemos ouvir a todos, e é uma profissão muito numerosa, todos sintam-se homenageados na sua pessoa, tá? Eu agradeço. E eu gostaria, se vocês me permitirem, de deixar um forte abraço, né, para todos os meus parceiros, amigos, educadores, professores, e que eu os amo.
e que eles perseverem na profissão realmente, que eles sintam o amor por essa profissão. Que, olha, eu vou falar, não tem nada de amargo, não, muito pelo contrário, é uma oportunidade que a gente está tendo de formar vidas, né? E que eles perseverem. É muito honrosa, né? É, muito ainda honrosa. que mal remunerada. Um abraço à sua mãe também, que muito é educadora, obrigado, né? Dê um beijo nela e minha todas as demais, também. né? E que a gente tem que aproveitar esse momento e se reinventar e mostrar a nossa força. Deixa eu fazer só mais uma última pergunta. Enquanto mãe, enfim, esposa e tudo. Aí quando você chega da escola, eu falo isso porque às vezes eu falo o dia inteiro por causa da minha profissão. Eu trabalho o dia inteirinho. Além daqui, eu gravo o dia inteirinho pra fora. E às vezes eu tô quieto em casa. Por que você tá quieto? Eu falei, nossa, eu falei o dia inteiro hoje. Por que eu tô quieto? Não é? Então daí eu pergunto a você. Aí você fica lá um certo tempo, que não é pequeno, na escola. Aí quando chega em casa, como é que é a relação? Continua igual ou você separou uma coisa de outra? Não. Continua, professora? Você vive ali, ainda mais agora em tempos remotos, a gente fica aguardando até na madrugada um retorno que a mãe ficou de dar. A gente só não visualiza, deixa para visualizar, mas você sabe que veio ali um retorno, uma devolutiva daquilo que você proporcionou. Você fica ligado, agora mais do que nunca, né? É professor 24 horas por dia. É porque você tá lá no período normal para aqueles que estão presenciais, depois você vem para fazer os que ficaram remotamente. E aí você fica atento no retorno. Não tem jeito. Então você vive a educação, é uma delícia. Eu não tenho que... É verdade. Eu falo o dia inteiro e nos horários que eu posso, ou pelo celular ou no carro, eu estou ouvindo notícia. O tempo todo. Mas por que você precisa saber de tudo isso? Não, porque se uma hora caiu o assunto no ar, eu tenho que sabê-lo. É assim mas mesmo. a gente fica 24 horas. O meu neto tem 14 anos, Laércio. Agora tá na flor da idade, né? Despertando aí pra... Mas ele fala pra mim, vó, desliga um pouco. Fecha a escola. Agora é meu momento. Fecha a escola. Agora é comigo a coisa, vó. Eu falo, tá bom, vai. O que você precisa? É da escola. Eu falei, então eu vou te ajudar. Que pessoa admirável é você, viu? Ai, muito obrigada. Muito bom homenagear a todos com uma pessoa tão amorosa com o que faz. Então foi mais do que justa a sua presença. Além disso, aqui. Eu sou ouvinte de vocês, eu sou crítica. Eu agradeço. Nosso Bruno, o Felipe, a André, amo de paixão a André. Eu gosto de vocês são meus parceiros. Que bom, pela fico manhã. Feliz, é uma honra. E divulgo mesmo E vocês. quando a gente fizer alguma coisa errada, a senhora pode... Esse menino aqui, puxa a orelha. Coloca ele de castigo no grão de milho, no cantinho da sala, viu? Ela pode. Eu posso, que bom. Mas não vou fazer. Não vai, não. A gente vai buscar outra alternativa. Agora as coisas mudaram. Um abraço, senhora, e parabéns, viu? Muito obrigado. E boa entrevista. Obrigado, nossa, professor. você bateu um papo com ela? E a Roseli? Umas 2 horas batendo papo É aqui. maravilhoso. Esse você. pique da Roseli era quando ela era bancária também. A gente chegava no Banespa de antigamente, e é onde é o Santander hoje, a Roseli lá sempre atendendo com esse carinho, com esse pique, com essa energia. Quem que ela tem gosta, até hoje. né? De, assim, gosta mesmo, e acabou, né? Nossa, quando teve aquela mudança de plano que pegaram o dinheiro lá, prenderam... Eu recebi até uma ameaça uma vez assim, olha, se você não liberar por os 2 CPFs 20 mil, eu vou ficar... Eu vou te esperar lá fora. Aí depois a pessoa se identificou e falou, Roseli, eu jamais faria alguma coisa como assim. Um grande beijo, senhora, a todos os professores. Deus abençoe sempre com muita saúde, com esse gosto de viver. A senhora está mais do que credenciada à longevidade, porque eu vejo nas pessoas longevas uma característica que a senhora tem em abundância, que é a vontade de viver. Pode ver, as pessoas que vivem mais têm uma característica em comum. Eles vivem prazerosamente a vida e as circunstâncias todas da vida. Isso é particular entre eles. E a senhora tem essa carga de gosto, de vontade de viver muito grande. Essa é a senhora é candidata à longevidade, com certeza, grande longevidade. Que bom. Que assim seja. Agradecer o presentinho que a senhora trouxe pra gente. Então, é uma lembrança. Eu queria fazer um bolo, mas não deu tempo. Depois um dia eu faço e mando pra eles lá e mando pra vocês. Tá vendo? Obrigado. Alunos da professora morram de inveja. Nós ganhamos chocolate de presente. Vocês não ganharam. Apenas um mimo. Um abração, professora.